do Sindicato dos Servidores Municipais, que vem aqui nessa segunda-feira, uma entrevista com a gente aqui, com fazer um convite aos sindicalizados para uma reunião na Câmara de Vereadores às 19 horas desse dia 25, dito hoje, então, segunda-feira. Mas o que vai ser tratado nessa reunião, Clary? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, rádio ouvintes. São as propostas que a gente tem, né, de modificações que a gente vem pleiteando há muito tempo, né, isso aí já, há mais de 10 anos, né, e agora a gente se viu obrigado a fazer uma proposta de uma mudança também na tabela de cargos e salários, porque os nossos salários defasaram por demais. Então, é voz corrente, todos sabem que há mais de 3 anos o primeiro padrão, a classe A do município, não chega a um salário mínimo, é 1.251, e ela recebe um aporte para complemento salarial. Porém, as suas vantagens, né, se recebe insalubridade, se tem difícil acesso, se horas é em cima do 1.251 e não do fechamento do salário mínimo, né. Essas questões. Aí nós vamos discutir também, ressuscitar a PEC 32, né. Ainda está em... Tá. É essa a diferença de quem trabalha nessa área sindical. A gente tem que estar sempre com os olhos muito atentos para todas as demandas que vêm, né? Então, ela foi engavetada por um período, mas o Lira, para se safar de alguma coisa que ele tenha feito e uma cortina de fumaça, então ele vai botar fogo no parquinho, né? E fogo no parquinho é querer apresentar essa PEC 32 com um teor que ela tem sem modificação nenhuma, que vem acabar com o serviço público e a gratuidade da educação e da saúde e várias outras coisas que podem vir a ocorrer com ela, que eu já venho falando há muito tempo, desde 2019, e que as pessoas parecem que estão anestesiadas, né? Que elas não param. E Marcos, agora assim, elas não param para pensar, não, elas não têm tempo para pensar, porque colocam tantas incumbências, tantas atribuições, principalmente na área da educação, né, que é aquele formador de opinião, né, que é o professor também, que além de passar o conhecimento, ele faz uma transformação nas opiniões das pessoas, ele mostra os dois lados, né. O professor hoje, a grande maioria não vai poder se fazer presente porque tem uma palestra às 19 horas, né, sobre valores humanos. Então não vai poder se fazer presente. E eu vou tentar marcar uma reunião com eles depois. Tá? Mas como a gente tem um tempo, porque o ano que vem é período eleitoral, a gente não pode apresentar nada, porque já tem que estar as demandas certas e dentro do orçamento. Então eu precisava explicar para os colegas o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, e já está no fim, né, para a gente apresentar em outubro. Tá? Aí a gente vai discutir a questão da PEC 32, imposto sindical, volta, não volta, como que volta, o que faz, o que não faz, contempla quem, por quê. Aí eu acho muito engraçado, todo mundo diz assim, eu não quero pagar. Tudo bem, mas vai pagar as custas de um processo, porque o imposto sindical era um dia de salário, né, ali em março, descontado de todos sindicalizados ou não, 60% para o sindicato, 40% ficava, 20% para o Ministério Público do Trabalho, que até o Ministério Público do Trabalho quiseram terminar, né? Para já ter gratuidade, para quando tu entrar com uma ação trabalhista, tu não pagar as custas do processo, né? Tu, trabalhador, isso aí não falam para as pessoas, né? Não falam para as pessoas, porque que eu vou te dizer uma coisa boa? E o resto é para as federações e confederações que podem fazer e que fazem aquela movimentação de ir a Brasília, de discutir, de procurar, né? Sempre tentando resguardar. Tudo que vale desses descontos que é feito. Sim. Para tentar resguardar o servidor público. Daí dizem, mas eu não quero pagar, não sei o que. Não, tudo bem. Aí nós vamos ver como é que vai ser essas pessoas que não querem contribuir. Mas também, do outro lado, nós estamos puxando uma bandeira, que pessoas que não contribuem, que não participam, elas não podem ter os mesmos direitos às outras. Né? Nós temos aí uma ação que a gente está tramitando dos 4% que ficou para trás. E aí, então, o sindicalizado que paga mensalidade vai levar, e a gente só conseguiu porque nós temos o sindicalizado, e o restante vai levar também. Não é justo, não é certo, não é correto. Né? Se tu não participa, se tu não contribui, por que tu tem que ter os mesmos direitos? Né? Então fica dentro dessa seara essa questão aí. Então vocês vão mostrar os pós e os contras. Exatamente. De quem é sindicalizado, de quem paga em dia o sindicato e de quem não paga. Exatamente. E não é justo, não é certo, não é correto. Né? As pessoas vão para lá, as pessoas têm uma luta, as pessoas ficam, as pessoas procuram, as pessoas estudam, né? As pessoas dão a cara para bater, enquanto o restante fica lá sentado e ainda critica ações sindicais. Mas quando é para lograr os louros, né, de toda aquela luta, né, de tudo aquilo que foi feito, aí ficam bem quietos.
Né? Então, entre o que é certo e o que é errado, a gente vai sentar e vai discutir isso aí também. Tá? Tem a questão também dos técnicos da enfermagem, né, que sofreram um complemento no município, né? Tem essa questão também que a gente vai conversar com eles, porque nós vamos ajuizar uma ação. Tem a questão da licença-prêmio para liberar para tratamento de saúde, não apenas para pagar imposto que vai ficar dentro da prefeitura, beneficiando a mesma com teu dinheiro, né? Mas para liberar quando o servidor tiver com sérios problemas, como for o caso de colegas nossos que tiveram que tirar empréstimo, né, para pagar, para complementar a cirurgia, ou seja, o que for, né, o teu dinheiro, tá? A gente está tentando isso aí, essa mudança. O auxílio doença também no mesmo valor do vale, porque a gente vê as condições de saúde dos colegas da gente que hoje não se aposentam, porque sabem que vão perder muito, né? Essas modificações aí a gente tem que ver também. Se arrastando no trabalho, mas sabe que se forem para casa não vai conseguir sobreviver com o pouco que ganha, né, como servidor municipal. Então, tem as questões dos professores supercarregados, né? Projetos de lei que aumentam a atribuição, principalmente na educação, e rever, né, os salários não revêm, né? Então, são essas questões assim, ó, que a gente tem que sentar e conversar e se afinar para frente, né? Porque o ano que vem é um ano eleitoral e é o servidor, né, e a urna. É o munícipe e a urna. E aí eles têm que ver o que é melhor para si. Uhum. Porque em 12 anos que a gente tem aí, a gente tem visto o nosso salário ser dilapidado ano a ano. A gente até dá um respiro na questão da pandemia, né? Porque daí foi demandas federais, né? Como trancar, não ter aumento de salário, né? Segurar a 173, que não podia ter progressão na carreira. Então, essas questões a gente respeita, né? A gente respeita porque a gente passou por uma pandemia. Agora, fora isso, vai cair a arrecadação, vai não sei o quê, vai isso, vai aquilo. Mas e o dinheiro que ficou, né? Porque ficou bastante dinheiro dentro da prefeitura. Tá? Vai cair a arrecadação. Eu ouvi, né, de pessoas falando que isso aí vai ser por causa do censo, né, que vai ser diluído em 10 anos e se faltar vai ser feito aportes, né, para os municípios. Então, essas questões assim que a gente tem que primar pela nossa sobrevivência, né? Porque somos nós que mantemos o município. Somos nós, né? Porque quem trabalha na primeira pessoa trabalha para si, né? Então, assim, um representante de um município, um gestor, ele jamais pode trabalhar na primeira pessoa porque ele tem um exército atrás dele que faz todo o trabalho, né? É ele que não perde prazo, é o servidor que não perde prazo. O CC perde prazo, o servidor não perde prazo. É ele que faz tudo, né? É ele que está lá. E não tem um salário condizente com a demanda que tem, porque ninguém ganha 26 mil como ganha o prefeito, ninguém ganha, nem médico, né, no município não ganha isso, nem 11 mil como ganha secretário, muito menos os 13 mil que ganha um vice-prefeito. Então, são as questões assim da gente não deixar acontecer como aconteceu, de ter que mexer em toda uma estrutura de um plano de carreira, porque o nosso salário foi defasado. E isso aí foi no tempo do Luiz Adolfo, né, que nós tivemos brigas horrendas, né? E mesmo assim o prefeito na época não pessoalizou as questões e soube que nós precisávamos dessa mudança e foi um efeito cascata que nós conseguimos voltar a respirar, né? Porque os 5 primeiros padrões do município estavam com um salário muito defasado, né? Então, assim, o momento é esse, o momento é agora, a gente tem que mostrar as nossas demandas, a gente tem que ver quem realmente nos representa, não quem usa o nome da categoria para ter, né, um lugarzinho ao sol e depois esquece que ele tem comprometimento com seus colegas, com aqueles, né, que deram o voto e que acreditaram neles. Então é isso, Marcos, até 2026, fevereiro, eu faço parte do sindicato, depois eu me aposento e espero que apareça alguém, né, que não se corrompa, que sempre esteja do lado dos colegas, né, que tudo na vida é passageiro. Se hoje eu tenho um FG na aposentadoria, eu não vou ter. Se hoje eu tenho horas na minha aposentadoria, eu não vou ter. Se eu tenho difícil acesso também na aposentadoria, eu não vou ter. E aí você deixa de brigar, você deixa de lutar, porque você tem medo de perder aquilo que você tem agora no momento. E quando você se der conta que você tem que lutar, você já não tem mais saúde para isso. E é o que está acontecendo. Nós estamos com quantos associados hoje no sindicato? Tem 215, 216, se eu não me engano, né? Sim, era para ter quantos, mais ou menos? Olha, numa margem de 518 funcionários hoje, né? Nós somos hoje 518.
Também, mais da metade não é associado. Não é sindicalizado. Né? Então, assim, ó, é difícil a gente tentar, né, manter com essa receita que a gente tem, né, que é R$25 por mês de cada um. E aí você tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, internet. E você tem que pagar a parte do advogado, a parte dos funcionários. Você tem que pagar contador, né? Tem que se virar em 30. Né? Então, tem toda essa demanda aí. Mas as pessoas acham que... também, quando se aposenta, não vou precisar do sindicato. Claro que vai precisar. Até a gente está tentando estender e chamar um pessoal para que façam, sabe, uma parte que trabalhem lá dentro, que chame os colegas, né? Porque não pode. A luta é sempre, a luta é todo dia, a luta é toda hora. A gente tem que estar sempre prestando atenção no que vai acontecer, né? Como essa questão dos aposentados voltarem a contribuir, né? A gente, na época, conseguiu. De repente, não vai ter mais essa questão do teto de 3 mil. De repente, né? Se a gente não derrubar isso aí no futuro, o que vai acontecer? Né? Como é que vai ser a alíquota daqui para frente? Se ela vai aumentar? Porque com contingente de contratos e CCs é muito alto, e daí tu deixa de alimentar o fundo, tu está alimentando o INSS, então tu cria um passivo ali dentro. Então é isso que a gente quer explicar para as pessoas, a gente quer explicar, né, para os colegas o que acontece quando você deixa de contribuir para o fundo como deveria. Né? Então o concurso público, ele alimenta. Hoje, se eu não me engano, são 50 professores contratados, né? E fora o montante que tem aí prestando serviço para o município, né? Então, tu deixa de alimentar o fundo próprio para alimentar o INSS, né? Então, tu vai acabar aumentando tanto a alíquota do gestor quanto a alíquota do funcionário, do contribuinte, e mais ainda quem está aposentado. E outra, Marcos, quem fez essa lei para o aposentado voltar a contribuir, ele não parou para pensar que no futuro vai acontecer como o INSS, né? Que tinha desaposentadorização. Vai acontecer isso conosco também. E eu já vi matéria sobre isso. Né? Num futuro muito perto, se não trancarem isso aí. Né? Então, são essas questões assim que as pessoas têm que estar... Atenta, né, Marcos? E aquela velha história, né? A gente, hoje... eu trabalho de manhã, de manhã no sindicato, à tarde eu volto para a EMEI, né, para a creche. A gente está sempre se remodelando, né, sempre os desafios até a gente conseguir reverter essa situação por causa de uma ADI do estado de Goiás, né. E a gente está aí com esse trabalho e, graças a Deus, sempre de cabeça erguida, né, porque o meu comprometimento é com os colegas, o meu comprometimento sempre foi com eles e nunca, jamais, em hipótese alguma, ferir a administração pública, né, como tentaram fazer com a minha pessoa. E a gente está aí, né, respondi 3 processos, né, fui eliminada dos 3 processos por um suposto, né, uma suposta denúncia anônima, né, que ocorreu, que eu teria dilapidado, né, o sindicato, o Ministério Público do Trabalho também foi um processo para lá e também não aconteceu nada. E agora a gente vai ver, né? E aquela velha história, né? Quem não se dobra, né, Marcos? Quem sempre sabe para onde vai, que é fiel àquilo que conquistou, que é o respeito dos colegas, né? Que é o conhecimento da categoria, não tem preço, né? E a gente não bate em árvore que não dá fruto, né? Então é isso aí. Nós estamos aí, vou ficar até 2026. E até lá tem muita água para rolar e muita coisa para acontecer. E aquela velha história, nem sempre o discurso é igual à tua prática. Às vezes o discurso é lindo e maravilhoso e a tua prática é outra. Então eu ainda vivo num país democrático de direito, né? E as pessoas têm todo o direito a falar e a mostrar o que não está certo, principalmente para quem é gestor, né, que está ali gerindo o dinheiro público, está gerindo o dinheiro dos nossos impostos. Se a gente não puder falar numa rádio como é a Rádio Tupã, né, isenta de qualquer lado, onde é que nós vamos falar? Né? Então, eu estou pedindo para o pessoal, eu sei que o tempo não está legal, o tempo não está bom, mas quem puder, por favor, se faça presente. E aos professores, se não conseguirem, que eu sei que a demanda deles é muito grande, a gente marca uma outra reunião, marca até para o período da tarde, só que daí eu preciso que eles entrem em contato comigo,
né, com a gente lá no sindicato. Tá? Muito obrigada. Nós agradecemos. Falamos então com a Anclane Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, fazendo esse convite para você, encarecidamente aos sindicalizados, né, para uma reunião na Câmara de Vereadores às 19 horas, hoje, dia 25, com os temas que ela citou aí, bem importantes para a categoria. Obrigado, Anclane. Bom trabalho. Obrigada, Marcos. E assim, ó, vamos tentar enquanto a gente tem saúde, porque depois que a gente se aposenta fica mais difícil ainda, né? Então vamos tentar gozar a nossa aposentadoria. Você tem que ter que um dia se aposentar e no outro ter que procurar outro emprego, porque não tem condições de sobreviver, né? Com 30 anos, 35 anos de serviço, como é o homem, né? Que hoje tem que prestar. Então é isso, muito obrigada. Nós agradecemos. Anclane Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, falando para você, ouvinte do programa Variedades Tupã.